Vamos lá, vou falar só de liminar, né? Falamos de ação cautelar, vou falar só de liminar. Nas ações liminares, a liminar tem que conter dois requisitos: a fumaça do bom direito, fumus bonis iuris, né? Fumaça do bom direito em latim, e tem que ter o periculum in mora, o perigo na demora, né? Se houver um perigo na demora, o lado que requer para a tutela do judiciário de forma liminar, né, e alega perigo na demora, olha, há um perigo na demora e o perigo é o risco de vida. Aí tem gente que fala assim: ah, professor, não é perigo de morte? Isso é tudo questão de linguajar, mas o bem tutelado é a vida, não é a morte. O tutelado é a vida, então é perigo de vida, né? Tem gente que fala que é risco de morte, tem gente que fala que é risco de vida. O risco é de vida, né? O risco é da vida se evair caso haja uma demora na tutela jurisdicional, na providência, na proteção do Estado. Caso haja essa demora, o periculum in mora, aí não tem o que fazer, né? Então eu peço o periculum in mora baseado na fumaça do bom direito. O que é a fumaça do bom direito? Que requisitos mínimos, critérios mínimos. Isso aconteceu muito na Covid, viu, pessoal? Como assim, professor, na Covid? Ora, o paciente chegava sem ar, né? Chegava sem ar, depois de ter sido mandado tratar em casa, né? Vai para casa, não toma nada, né? Não era? Eu não sei como é que aconteceu isso, tá, pessoal? Eu não sou médico, não somos da área de saúde, estou comentando o que eu ouvi na mídia, o que nós ouvimos na mídia, né? Mas o que eu não ouvi na mídia, o que eu não vi na mídia, o que eu sei que nós participamos na prática, é que o pessoal chegava reclamando, dizendo que não havia tratamento precoce, não havia testes, não havia nada, não é? E mandava para casa, e ficava em casa. Aí quando chega o ponto de não ter mais ar, perder a respiração, voltava, e aí na volta, para internar, ainda estava naquele procedimento inicial, onde tinha que entubar, né? Tinha um kit, né, para intubação, que eu não sei exatamente como é que funciona, mas existem medicamentos que se tomam e etc e tal, faz a intubação e a pessoa fica num estado ali semiconsciente, num estado vegetativo, respirando por aparelhos. Por que eu estou falando isso? Porque em sede de liminar, quando chegava nesse estado, sem muitas provas, sem muitos atestados, bastava a situação clínica, atestado por um médico. Às vezes não atestado por um médico, a pessoa relatava isso, a família procurava o advogado e nós entrávamos com a liminar. Fumaça do bom direito, uma pandemia, os regramentos da época, né, que existe até hoje, inclusive não caíram, estão aí, né? E mais o pedido do periculum in mora baseado na fumaça do bom direito, a mera alegação do risco de vida, do risco de morrer, né? E aí vem a liminar, que é diferente da cautelar, entenderam? A cautelar é uma medida assecuratória da ação de conhecimento ou da ação de execução. A cautelar é uma medida assecuratória que visa assegurar de forma rápida, urgente, me garantindo na ação de conhecimento ou na ação de execução. Uma cobrança, por exemplo, na ação de busca e apreensão de veículos, ela é uma cautelar me assegurando da cobrança da execução do contrato bancário. O banco agora que se acautelou, que tomou o veículo, agora eu vou cobrar a dívida. Caso ele não pague, eu já estou seguro. Caso ele não pague, eu estou seguro. Eu fico com o carro, mando para leilão, né? O que sobrar eu devolvo. Se não sobrar, eu ainda cobro ainda na ação de execução. Percebem? Então a cautelar é a securatória da execução, a securatória do conhecimento, a cautelar. Agora a liminar, que é uma subdivisão dentro da cautelar, a liminar, ela garante um bem maior, não é? Baseado no fumus bonis iuris, baseado no periculum in mora. É comum o advogado não errar, tá? Falar que o advogado errou, não, né? Mas o advogado pede liminarmente. E também não é se colar, colou não. O advogado sabe que vai ser negado, né? Se colar, colou é boa. Pede liminarmente para o juiz, né? Questões que não são de liminares, né? Questões que não tem um preparo, não possui o periculum in mora evidente a ponto de ser concedida uma liminar. Aí o juiz indefere a liminar e analisa o pedido na sequência, né? E manda, aí dependendo, ingressar com ação ou de conhecimento ou de execução baseado nesses 30 dias que nós estamos falando agora, que não foi falado anteriormente, né? Então,
pede-se a liminar, negada a liminar, 30 dias para ação de conhecimento, né, ou de execução, né? Liminar ou cautelar é a mesma situação, mas a liminar, a diferença da liminar para ação cautelar é que nesta ação liminar, que também é uma preparatória, né, essa ação liminar, ela possui aí a fumaça do bom direito, né, requisitos mínimos daquilo que eu estou pedindo, evidenciado, né, por provas, ainda que mínimas, mas o mais importante é o periculum in mora, o perigo na demora. Se houver um perigo na demora, o paciente, no caso falando desse tipo de ação, né, em relação às questões de internação, né, em UTI, né, unidade de tratamento intensivo, ou CTI, como se chamou na pandemia, centro de tratamento intensivo. Qual a diferença da pessoa de UTI para CTI? Nenhuma, só o nome, né? Então, o pedido que se faz para que a pessoa não venha a óbito. E aí não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Aconteceu? Não aconteceu, porque a gente entrava de manhã, o juiz deferia era na hora. Aí você pegava o mandato, corria para o hospital, aí que o pessoal falava, mas não tem leito, como é que eu vou cumprir isso? Aí era o problema, né? Vocês entendem? A culpa nem é do hospital. Mas a liminar era cumprida, né? Eu ia falar se jogava, né? Não existe isso, né? Só a maneira de falar. Mas se dava um jeito de se encaixar o paciente, mesmo não tendo jeito, né? Se dava um jeito para cumprir a liminar. Se não cumprir a liminar, de quem que é a culpa? Em primeiro lugar, do juiz. Se ele não der, a culpa é dele. A culpa é do Estado, se o Estado não der. O Estado, o juiz não deu, a culpa é do Estado, juiz. Mas o juiz sempre concede. É igual o caso das Marias da Penha. Eu já comentei isso aqui nessa turma. Quando fizeram a lei em 2006, né, tinha juiz que não dava a cautelar de Maria da Penha, né, não estava acostumado ainda, né, era novidade, não dava. Ou não, dava a cautelar para o casal se separar e ficar vivendo na mesma casa. Até que um promotor de justiça, casado com uma juíza no Rio de Janeiro, né, o juiz deu a cautelar de afastamento do promotor, né? E ele é promotor de justiça, né? O cara íntegro, bom, idôneo e tal. Não, mas ó, vocês vão vir na mesma casa. Faça uma faixa amarela no meio, tá tudo certo, né? Tô brincando, né? Mas é verdade. Aconteceu isso no Rio de Janeiro. E lógico, o cara matou a esposa dentro de casa com tiros, né? Ele promotor, ela juiz. Olha o problema que isso aí virou. Não virou um problema? Um problema grande. Perigo in mora. De quem que é a culpa? Do Estado que não concedeu. A culpa é do juiz, não é? Eu vou tentar procurar esse caso, deve ter aí na internet, no Google, né? É bem antigo, foi logo no início da lei, foi quando se implantou a lei. O pessoal não acostumado, né? Na cabeça ainda não estava formulada nesse sentido. Hoje está tão célere a questão cautelar de afastamento do lar. Olha aí. Ô professor, a cautelar de afastamento do lar não é uma liminar? É uma liminar, é uma medida liminar, né? O que ela acautela? Ela acautela a vida da pessoa que pede, ela acautela a vida, que tem bem maior do que a vida, né? As medidas cautelares não são medidas acautelatórias, assecuratórias de uma ação de conhecimento. Qual é a ação de conhecimento na medida Maria da Penha? Na medida cautelar de afastamento do lar Maria da Penha, com requisitos liminares, urgentes, urgentíssimos, para que a vítima não venha convalescer, não venha morrer. Qual é o objeto a ser protegido? A vida da vítima. Então é concedido de forma liminar para acautelar a vítima na ação de conhecimento. Qual é a ação de conhecimento? Agora vamos para a persecução penal. Persecução penal é o termo, numa ação penal na vara de violência na vara de violência da mulher, né? Para a defesa das vítimas de violência, nos casos de Maria da Penha, Lei 11.340, 2006, é isso mesmo, né? Então, vai se acautelar, vai se assegurar de forma liminar a vida. E agora, na ação de conhecimento penal, processo penal. Por isso que eu falei que TGP, Teoria Geral do Processo, por isso que eu falei que Teoria Geral do Processo é a base dos processos. Quais processos, professor? Penal, civil, tributário, trabalhista, todos os processos, a base é aqui.
Por isso que vem pergunta de penal, vem pergunta de civil, vem pergunta de trabalhista, previdenciários. Vocês não perguntam, eu pergunto e eu mesmo respondo, né? Então dei 2 exemplos aí. Aliás, acho que eu dei 3 exemplos, né? Liminar acautelatória de busca e apreensão de veículos, liminar para internação, né? CTI, UTI, vítimas de Covid ou qualquer outra situação que requeira uma urgência, né? E este agora exemplo na área penal, né, uma cautelar de afastamento do lar com pedido liminar que tem que ser urgente, urgentíssimo. Aí afastou, agora vamos para o penal. No penal tramita, corre. Por que tramita, pessoal? O pessoal fala tramitar. O que é tramitar? Aí fala que corre, fala que anda, corre, tramita, né? Por quê? Porque os atos processuais, eles se movimentam. Ah, professor, mas como é que movimenta um ato processual? Explique-se melhor aí, né? Eu pergunto e eu respondo, né? Só para ficar mais interessante a aula. Como é que se movimentam os atos? Ora, cita-se o réu para se defender. Ele corre, procura um advogado ou defensor público para se defender. E aí, ele corre, entra com a defesa, acusação, defesa, certo? Defesa prévia ou preliminar, 396A do Código de Processo Penal. Pronto, 2 movimentos, citação e defesa. Juntada de provas, juntada de diligências, marca uma audiência, né? Existem esses movimentos de atos processuais, porque lá em Roma, né, se tratava o processo como se fosse uma peça teatral, em atos teatrais, né? Isso é uma questão de direito romano, não vou entrar nessa aqui não, né? Mas são os atos que se movimentam, né? O conjunto de atos que me levará a uma sentença, né? Mas estamos falando de cautelares e liminares. E na liminar urgente, urgentíssima, garante a vida da vítima, entra-se com a persecução penal, com o processo penal, e aí neste conjunto de atos do processo penal, aí vai se confirmar ou não a liminar, e vai se confirmar ou não, né, a questão relacionado ao perigo, ao dano, ao ressarcimento, ou uma condenação do réu por conta dos fatos a ele atribuído, né? Eu ia falar que era culpa do Estado. Não, o Estado nunca tem culpa, o advogado não tem culpa, o promotor não tem culpa. A culpa é sempre do réu se ele tiver culpa, tá? E se ele não tiver culpa, a culpa também é dele. Ô, senhor, mas como assim? Que maluquice é essa? Pessoal, eu sou inocente, mas sou envolvido num processo. Eu sou inocente, mas sou envolvido num processo. Me deixei envolver, me fiz envolver, né? Como dizia em Roma, né? A mulher de César não basta ela ser honesta, ela precisa parecer honesta, ela precisa demonstrar ser honesta, não basta ela ser honesta, ela precisa parecer. César é o nome atribuído aos imperadores, tá? César, quem se chama César aqui? Na nossa turma não tem César, mas é isso, tá? Então César são imperadores, né? Da época lá, tá? Todos eram César, o nome podia ser qualquer um, mas entenderam, né? Então, não basta ser honesto, tem que mostrar que é honesto, parecer que é honesto, demonstrar que é honesto. Aí, se eu respondo um processo penal e no final eu sou absolvido, eu sou inocente, mas eu sou inocente, mas eu tenho maus antecedentes. Vocês sabiam disso? É inocente, mas tem maus antecedentes, porque respondeu um processo penal. Ah, professor, mas eu sou inocente, mas tem passagem criminal. Inocente, mas com passagem, porque respondeu um procedimento penal, né? Nesses termos, mas eu não vou entrar nisso não, porque isso é uma matéria de direito penal, processual penal, uma coisa também de base. Vocês vão ver adiante em outras partes do curso. O tema aqui é liminar, e é isso, a liminar se fecha na ação de conhecimento, então a cautelar, a securatória, a cautelatória de um conhecimento ou de uma execução. A liminar é a mesma coisa, porém requer periculo in mora e fumus bonis iuris. Esses são os 2 requisitos que tem na liminar. A cautelar, ela pode não ter o periculo in mora, mas tem, pede-se o periculo in mora. Na demora pode sumir o carro, não é? Mas o periculo in mora nas liminares como eu falei, vocês não vão ver isso na doutrina, né? Mas isso é falado em sala de aulas, né? Urgentíssimo, por conta do risco de vida ou risco de morte,
chame do que quiser, né? Eu entendo como risco de vida, porque o bem a ser protegido é risco de vida, né? A televisão inventou agora ultimamente risco de morte, mas a gente não discute não, né? Isso é tudo uma questão de ideologia e tal, né? Isso não afeta aqui a nossa doutrina, o nosso conhecimento. Então, fechando, as cautelares é isso, doutores e doutoras. E falamos, né? Bastante, 3 exemplos aí para não ter como esquecer e entender a diferença de cautelar para liminar.